da convenção que está bastante agitada. Acho que o Nicolas, concordo com você, a ordem ali foi um pouco equivocada. Não sei se foi a ordem de chegada dos vídeos, mas o Nicolas lembrou uma coisa importante, né? Para ganhar a eleição, precisa ganhar a eleição em Minas Gerais. E a direita tem uma base bastante forte lá em Minas, que é o Nicolas Ferreira. Minas é um estado sui generis esse ano, nessa eleição, porque não tem candidato ao governo de Minas. Ninguém quer ser, é uma coisa esquisitíssima. Mas o Nicolas é um ponto importante ali, não só em Minas, mas também em todo o Brasil. Ele se tornou hoje um dos políticos de direita, né, com maior influência. Ele é o político... o político do Brasil, na verdade, não é nem direita e de esquerda. Ele é o político hoje com maior influência ali nas redes sociais. Ele tem uma capacidade ali de falar pelas redes sociais bastante impressionante. Eu vou fazer uma mistura aqui, porque eu acho que os discursos foram provavelmente não combinados, mas eles foram complementares, Natália. Por quê? Porque eles retomaram um discurso... e para colocar a campanha na rua, que é o discurso de comparação entre a direita e a esquerda. É isso que a militância quer ouvir, né? Isso estava sendo muito cobrado ali da parte da militância para que ela volte a lembrar por que é que ela vai escolher um projeto ou outro projeto político. A direita e a esquerda não se misturam, elas têm projetos diferentes para o país. E um dos pontos importantes dessa diferença é a economia. Então, tanto o Milei falou muito dessa questão econômica, né, que por onde a esquerda passou, ela deixou ali muitos problemas econômicos nos países. Aí ele diz, depois que a direita entra, a direita tem que consertar, né, tudo que foi feito pela esquerda. Ele fala que eles vendem ali um comercial, né, e que, na verdade, aquilo não resolve a vida das pessoas. Bateu muito nessa tecla. O Tarcísio também, até o Milei tem uma frase interessante, que fala, se eles ganham, se eles perdem, eles também ganham, porque quem entra precisa arrumar a casa que o PT deixou. A Daniela Marques também, quando foi chamada para socorrer o Flávio ali, depois de ter visto o vídeo do pai, ele se emocionou, ela também bate nessa tecla da economia, e é isso que faz com que o Flávio seja um candidato que atrai muito, né, os setores econômicos do país. A mulher do Flávio também, a Flávia, ela cita que ela é dentista, então ela é empresária e ela sabe o quanto que o empresário tem que pagar muitos impostos. E o PT criou, nesses últimos 4 anos, 3 impostos, um imposto a cada 3 dias. Isso é um fato que a oposição deixou de falar, deixou de comparar. E o Flávio traz um apelido aí que diz que é o Partido das Tarifas, PT, né? Muito provavelmente é isso que eles vão usar durante a campanha. Então, no momento em que eles trazem também e recuperam, Natália, o discurso do medo, né? Olha, se você eleger o PT de novo, mesmo que você não goste de mim, você vai ser proibido de falar nas redes sociais, você vai ter a sua liberdade cerceada. Coloca a questão do Supremo, é um ponto importante que o Flávio colocou. Ele não faz um ataque direto ao Supremo, embora ele cite aí lateralmente Alexandre de Moraes. Ele coloca a força que um próximo governo Lula terá, se for eleito, dentro de um Supremo Tribunal Federal. Nisso ele tem razão, o Lula vai fazer uma maioria no Supremo de 11 ministros, né? 10 ministros serão indicados pelos governos do PT, 9 ministros, na verdade, se o PT for reeleito, né? Se o Lula for reeleito, é uma força dentro de um Supremo muito rara no mundo, né? E o Carlos Bolsonaro, quando entrou lá atrás, lendo o seu discurso, ele também fala que o PT vai poder indicar mais de 70 juízes. Então, esse controle do Poder Judiciário é algo que certamente a direita vai bater bastante na campanha por conta de o que eles chamam de perseguição. O nome do Jair Bolsonaro só não foi citado mais do que Deus. Aí, durante os discursos, o Flávio também diz, né, que ele pode ser um Flávio mais calmo, mais sorridente, mais moderado, mas que ele tem sangue de Bolsonaro nas suas veias, então, a todo momento, né, misturando aí o pai com a sua candidatura. Acho que, assim, dentro de tudo que se colocou até agora, só mais um ponto que eu acho importante colocar, Natália, é que ele coloca todas as denúncias, digamos assim, que estão cercando o seu nome como perseguição.
né? Todo político faz essa mesma estratégia, né? Eu estou sendo perseguido porque eu sou o nome que vai tirar a esquerda do poder, então tudo que estão falando contra mim, não acreditem, porque isso se trata apenas de uma perseguição. Eu estou apanhando, mas eu vou segurar, porque é pelo meu pai, é pelo Brasil. Esse discurso é uma vacina do Flávio para tudo que ele vem sendo questionado nos últimos tempos, depois que se trouxe aí as suas relações com o Daniel Alvorkar. Então, acho que a direita conseguiu fazer um palanque forte, por mais que você não tenha ali, né, partidos apoiando o Flávio, eles trouxeram figuras internacionais importantes. O Milei foi o ponto alto, foi mais aplaudido do que o próprio Flávio. O Tarcísio tentou chamar a plateia ali, tentou empolgar, não conseguiu empolgar tanto, mas trouxe uma força importante. O Tarcísio, muito provavelmente, pode ser eleito no primeiro turno em São Paulo. Ele lembrou bem, o PT nunca ganhou a eleição em São Paulo, assim como nunca ganhou para uma eleição presidencial em São Paulo. Então, eles têm uma força muito grande. E aí o Tarcísio faz essa comparação de que São Paulo tem avançado economicamente porque o PT nunca governou aqui. Então, acho que eles conseguiram fazer um palanque, por mais que tivesse todo esse desgaste de não ter outros partidos no palanque e de ter, né, essas questões que cercam o Flávio, mas um palanque bastante propositivo para a direita, de diferenciação entre a direita e a esquerda e de foco nos principais pontos que levaram lá atrás o Jair Bolsonaro a ser eleito em 2018 e depois a ser quase eleito em 2022. Vamos lembrar que a diferença dele para o Lula foi uma diferença bastante pequena. Essa eleição é uma eleição de rejeição, Natália. Quem não gosta do Lula vai votar no Flávio, quem não gosta do Flávio vai votar no Lula. Por isso que, na minha avaliação, o palanque e os discursos no palanque foram muito direcionados para isso, um forçando a rejeição do outro, então, estrategicamente, bastante acertado. É isso, caramba, por isso que a gente tem as nossas colunistas aqui ao vivo para comentar, fazer esse pós dos discursos todos, para ter um resumão belíssimo que a Andresa fez agora para a gente, conseguiu falar de tudo que é importante. E a Milena também vai falar um montão com a gente. E já que tem um montão de mulher aqui falando na live do Metrópolis, é claro que a gente vai falar muito sobre a presença das mulheres. A Andresa já reforçou, a Fernanda Bolsonaro fez discurso. Então segura aí, eu vou chamar mais um intervalinho e a gente já volta para falar sobre isso, sobre a presença das mulheres. O eleitorado brasileiro, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, está cada vez maior. E em 2026 mais uma vez, a maior parte do eleitorado brasileiro. É também por isso, ou principalmente por isso, que Flávio e Lula fazem tantos acenos às mulheres. Bom, é isso. Tem intervalinho para você que está com a gente na TV. Daqui a pouquinho você volta para acompanhar todas as informações ao vivo. Assim como a Andresa falou para a gente, o Lula também discursou, né? Enquanto acontecia toda a convenção nacional do PL, a convenção mais importante do PL, porque a partir de hoje Flávio Bolsonaro deixou de ser pré-candidato, passa a ser candidato à presidência da República, não nos revelou quem é o seu vice ou a sua vice, mas teve todo o foco aí do dia de hoje do PL, mesmo com o Jair tendo uma presença muito grande em todos os discursos, e inclusive com um discurso dele, feito por IA. A gente também vai falar ainda mais sobre isso. Um abração a todo mundo que está com a gente aqui no nosso chat, apertando aqui o like também, se inscrevendo no nosso canal. Os cortes disso tudo que a gente está falando aqui, de todos os discursos, já estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, e nas nossas redes sociais, é tudo @Metrópolis. E também, que mais de recados que são importantes a serem dados? É isso, lá em Campinas, no interior de São Paulo, isso tudo do Flávio foi na zona oeste da cidade de São Paulo, foi na capital, mas o PT fez a sua convenção estadual de São Paulo, e não foi qualquer convenção, é uma convenção muito importante, porque São Paulo será muito importante, com o lançamento da candidatura do Fernando Haddad, com o discurso do presidente Lula também, que apareceu. Não só Lula apareceu, mas Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Marina Silva e o Márcio França, que vai ser aí, portanto, o candidato a vice junto com o Fernando Haddad. É isso. Fizemos também um pouquinho desse resumão do que estava acontecendo ao mesmo tempo que o Flávio, o Javier Milei, todas essas figuras da direita estavam discursando. Ô Milena, a gente falou muito sobre a presença da Fernanda Bolsonaro,
Fernanda Bolsonaro não é uma figura política até hoje, né? Hoje ela se oficializa como uma figura política, fez discurso, foi ela que chamou o Flávio Bolsonaro para fazer o discurso. Então ela teve um protagonismo, aceitou o desafio, foi lá na frente e fez um discurso. Leu o discurso, mas teve ali toda uma presença muito importante. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela TV. E agora a Milena vai falar um pouquinho mais sobre, não só a Fernanda Bolsonaro, mas sobre a Michele Bolsonaro, que era muito esperada, participou por vídeo, né? A Andressa já tinha feito um comentário mais lá atrás. Esse é o momento em que o Jair aparece de IA, tá? Se você está chegando agora, o Jair Bolsonaro não apareceu de verdade. É uma IA do Jair Bolsonaro. Ele mesmo no próprio vídeo diz, olha, não sou eu de verdade, é uma reprodução de mim, é IA, mas eu estou aqui para falar sobre esse momento tão importante, apoiar o meu filho. E aí, a Michele, a Andressa falou mais cedo com a gente, que o discurso da Michele foi frio. A Andressa não chegou a usar essa palavra, né? Mas trouxe todo esse contexto da distância que ela deixa muito claro de Flávio Bolsonaro e de tudo isso que está acontecendo, que aconteceu hoje. Né? Ela chama de evento, não chama de convenção e é sempre muito na terceira pessoa. Ela não se coloca, né, Milena? Ela não fez um discurso como se ela estivesse gostando daquilo que estava acontecendo, né? Exatamente, Natália. Inclusive, ela só cita o nome do Flávio Bolsonaro uma vez, quando ela diz: Flávio Bolsonaro, Flávio, que Deus abençoe a sua candidatura. Esse vídeo que a Michele gravou, ele foi feito a pedido da campanha do Flávio Bolsonaro. Então, integrantes da campanha de Flávio acionaram aí Michele Bolsonaro, pediram para ela gravar esse vídeo. Ela gravou ontem à noite e esse roteiro foi escrito, ela mesma escreveu o roteiro, gravou o vídeo e o que a gente observa é que só aparece o nome dele uma vez, né? Ela abre falando ali do Jair Bolsonaro, depois ela fala das mulheres, de como é importante que as mulheres, né, estejam na política, fala essas questões, fala do PL Mulher, volta a falar do marido de novo, e aí, por fim, no meio, ela fala: Flávio, que Deus abençoe a sua candidatura. Sem a presença física, Natália, da Michele Bolsonaro, que a gente lembra, Michele Bolsonaro estava em conflito com o Flávio Bolsonaro, né? Eles tiveram uma briga pública no último mês. Essa semana, o Flávio Bolsonaro publicou um vídeo pedindo desculpa à madrasta. Ela publica outro vídeo aceitando esse pedido de desculpa. E ela, então, grava esse vídeo de 4 minutos e pouco, me corrija se eu estiver errada, dando, então, esse apoio a Flávio Bolsonaro. E é, assim, um vídeo frio, né, Natália? Porque a gente vê, só cita ele uma vez, ela não pede, olha, gente, votem no Flávio Bolsonaro. Ele é o nosso candidato. Ele é o nosso candidato, é o candidato que a gente apoia. Deus abençoe a sua candidatura, Flávio Bolsonaro. Ela fala muito de Deus, da família, que são questões que ela sempre fala nos discursos. Mas a gente não teve a Michele Bolsonaro fisicamente, mas teve a Fernanda Bolsonaro. Fernanda Bolsonaro, mulher de Flávio Bolsonaro, cirurgiã dentista, que aparece aí, como a Natália bem disse, aparece essa estreia na política, né? E a Fernanda Bolsonaro fala especialmente de quê? Ela já abre falando dos valores da família, né? Que ela fala da família dela, fala do papel também da mulher, fala de como ela é como profissional. A Andressa bem falou, até mesmo ela puxa essa questão de ser empreendedora, da dificuldade de ser empreendedora no Brasil. Mas um ponto que me chamou muito a atenção, Natália e Andressa, é o fato dela ter dito que o Flávio está convertido, que o meu marido se converteu, que o meu marido mudou, que o meu marido tem essa questão, né? E quando a gente vai conversar com pessoas da campanha do Flávio, enfim, do entorno ali, a gente vê que o papel da Fernanda vai ser muito nesse sentido, de falar que o marido mudou. Há até um verso bíblico que as mulheres de direita citam muito, que é: a mulher sábia edifica o seu lar. Então, acho que a Fernanda, ela vai nesse sentido, né, da mulher que conseguiu ali converter o marido, que o marido, depois que aceitou Jesus, ela cita algo parecido, que ele teria passado, então, por uma mudança. Então, essa estreia da Fernanda Bolsonaro vai muito nesse discurso da família, de falar que o marido mudou. A gente tem que saber exatamente do que está se tratando ainda, vamos saber do que essa mudança, exato. Vamos aguardar para saber. Mas essa estreia dela aí, então, da Fernanda Bolsonaro, que é esposa
do Flávio Bolsonaro. A gente também teve a participação de outras mulheres, da Dani, que fez um discurso forte ali no final, falando dessa questão da mulher. Outro ponto também que eles citam muito relacionado à mulher, questão de combate ao feminicídio, né? Eles afirmam, olha, o governo Lula não faz nada, tem gente matando, tem gente estuprando mulheres, e o governo Lula não faz nada, mas a gente não, a gente vai fazer. Isso é um ponto que toca muito o eleitor, porque, obviamente, as pessoas querem soluções para esse tipo de crime. Então, eles citam bastante isso, que no governo da direita isso não deve acontecer, isso vai ser diferente, vai ter punição maior, que Lula não faz nada. E todas as mulheres, se a gente for observar, elas falam dessa questão da segurança em relação à mulher. Porque a gente tem altos registros mesmo de número de feminicídio. A gente vê todo dia, basta ligar a televisão. Então, elas também entram muito, né, o eleitorado feminino aí nessa questão. Lembrando que Flávio tem tido uma dificuldade de dialogar mais assim com o eleitorado feminino. Então, a gente tem a participação de algumas mulheres aí e esse papel da Fernanda Bolsonaro entrando agora com tudo. Ela até fala que ela não tem experiência na política, vou usar uma colinha ali para falar, mas ela entrando aí na campanha, Natália. Ô, Andresa, o Flávio, como já era esperado, né, é um reforço de discurso da direita bolsonarista desde lá 2018, quando Jair Bolsonaro consegue sair e faz uma campanha muito bem sucedida, né? Vai do azarão do Dark Horse até presidente da República. Era esperado isso, né? O reforço da família brasileira, assim, da Fernanda ali muito próxima, das crianças ali, as filhas do Eduardo Bolsonaro, que é a imagem, inclusive, que a gente está mostrando agora. O Eduardo apareceu ali por vídeo também. Carlos Bolsonaro está nos Estados Unidos, também apareceu por vídeo. O Jair Renan apareceu ali, mais ou menos, né? Não fez nenhum discurso, ficou um pouco distante. O Flávio até lembra dele em algum momento, né? Fala, cadê o Jair Renan? Era o único irmão do Flávio que estava presente ali. O Flávio se mostrou chorão, né? Muito emocionado, chorou um monte. Quando a Michelle apareceu, não chorou, né? Ficou ali esperando terminar o discurso. Obviamente, ele já tinha assistido o discurso antes mesmo, né, de ver o vídeo ali junto com todo mundo. Na hora da Michelle, então, ele não chorou. Mas é isso, reforçam a importância da família brasileira, mesmo ele e essa família estando estremecida, né? Mesmo com o Flávio não falando, não tendo um bom relacionamento com a mulher de Jair Bolsonaro. Não é qualquer mulher, né, que a gente está falando aqui, é a ex-primeira-dama, foi presidente do PL Mulher e deixou esse cargo justamente por causa dos problemas dela com o candidato ungido pelo marido dela, o Jair Bolsonaro, Andresa.